ICL na guerra. Nossa enviada especial Heloísa Vilela, direto da Cisjordânia, conta como é o cerco aos palestinos nos campos de refugiados. Matemática da morte. Um palestino foi morto a cada 2 minutos nesta terça-feira sangrenta. Secretário-geral da ONU diz que atos do Hamas não foram por acaso. Israel reage. Guerra lá e cá. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Tem gente no ônibus! Polícia faz operação contra milícia acusada de botar fogo no Rio de Janeiro. E governador fala em terrorismo. Barraco no salão. Depois de protestos da direita, Caixa Econômica suspende exposição de arte sobre a independência do Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta. Boa noite, meus queridos Chico Sá e Chico Pinheiro. Boa noite, boa noite, boa noite. É terça-feira, minha gente, 24 de outubro de 2023. E a gente vai começar aqui falando da nossa guerra particular, né? Da nossa guerra no Brasil. É a guerra que atinge mais fortemente agora o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro que entra em situação de desgoverno. Vamos ver. Já estava, né, na verdade. Já estava, né? Mas vamos lembrar algumas coisas. Quem é o governador do Rio de Janeiro? É o senhor Cláudio Castro. De onde vem Cláudio Castro? Ele foi assessor parlamentar, depois foi vereador pelo Rio, com míseros 10.200 votos pelo PSC. Foi o 56º mais votado, quer dizer, nada. Mas, por um acordo político, ele virou candidato a vice de outro desconhecido, que também não tinha nada a ver, que é o tal do Wilson Witzel. Mas que pegou a cauda de cometa de Bolsonaro e acabou sendo eleito. Essa tragédia de juiz que foi eleito governador do Rio. Que tinha, entre as suas marcas, né, além de ser Bolsonaro, tinha um apreço tão grande pela Secretaria de Segurança Pública que acabou com ela. Aqui não precisa de segurança pública, coisa que o Cláudio Castro repete. Segurança pública, para ele, era uma guerra de mocinho e bandido, e ele, é claro, seria o mocinho, como a gente viu naquele vídeo. A gente tem um vídeo aí, vamos rever, né, o senhor governador do Estado, né, como secretário de Segurança Pública. Olha aí, isso aqui é comemorando a morte de um cara que ameaçava passageiros de um ônibus na ponte Rio-Niterói. Isso é o governador do Rio, é o mocinho dessa luta. Mas o mocinho acabou caindo, teve o mandato cassado, né, depois de ter o mandato cassado, por suspeitas de corrupção e outras cocitas mais, foi substituído então por esse gênio, chamado Cláudio Castro, paulista de Santos. É até gozado, São Paulo tem um governador que nasceu no Rio, e o Rio tem um governador que nasceu no estado de São Paulo, nasceu em Santos, que foi governar o Rio e acabou tomando no colo, ganhando de bandeja o governo do estado, com 40 anos, quando foi 2021, né, que ele assumiu 42 anos, né, o segundo mais jovem da história do Rio. E manteve extinta a Secretaria de Segurança Pública. Ele disse que não precisa de Secretaria de Segurança Pública. Para ele, bastavam a Polícia Civil e a Polícia Militar. Polícias que não se falam e sobre as quais há muita suspeita. Há muita suspeita, a gente vai ver por quê daqui a pouco. O Daniel Irata, que é pesquisador e coordena o grupo de estudos de novos ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, que é parceiro do Instituto Fogo Cruzado, diz que o governo Cláudio Castro tem na área de segurança pública como marca o negacionismo e o incentivo à violência policial. As operações de Cláudio Castro como governador, assumindo para si a segurança pública,
foram, inclusive, contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Edson Fachin, que restringia operações policiais em comunidades, em favelas, durante a época da pandemia. Foi por ordem de Cláudio Castro que houve a chacina da Vila Cruzeiro e houve também a chacina do Jacarezinho. As pessoas já não se lembram mais, né? Chacina do Jacarezinho, não sei se a gente tem imagens aí, resultou, é a mais letal da história do Brasil. Mataram 29 pessoas. A polícia do senhor Cláudio Castro. Ele no governo é bem diferente daquele cantor evangélico, cantor gospel, aliás, nem era evangélico, da Renovação Carismática Católica. Ele era mais famoso por ser cantor em missa. É curioso, né? Alguém falou, mas como é que ele cantava se ele é gago? Bom, ele é gago para falar, mas para cantar os gagos não são gagos. Nelson Gonçalves é o grande exemplo disso. Exatamente, mas ele é cantor gospel da Igreja Católica. E foi nisso aí, mais todos esses fatores, que o levaram a ser vice de Witzel e assumir o governo do Rio em substituição a Witzel. Mas depois vem uma tragédia que é a população do Rio, em sua maioria, dos eleitores, elegendo esse cidadão como governador em primeiro turno. Ora, eu digo com todas as letras, não há condições de se governar um estado complexo como o Rio de Janeiro com essa história e com esse perfil. Esse cidadão não tem condições de governar o Rio. Mas a população do Rio e o Brasil vão continuar vendo esse cara por mais 3 anos no poder. Não é? Um cara que não gosta da Secretaria de Segurança Pública, não quer, e que nomeia chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar. Muito bem, está aqui. Chefe da Polícia do Rio de Janeiro foi indicado por deputado ligado a miliciano, coluna do Guilherme Amado, no Metrópolis. Né? O novo secretário da Polícia Civil do Rio, nomeado na semana passada, foi indicado ao cargo pelo deputado estadual Márcio Canella, do União Brasil. Quem é o deputado Márcio Canella que indicou o chefe da Polícia do Rio de Janeiro? É um deputado ligado a um chefe de milícia na Baixada Fluminense. Né? Esse deputado, o Canella, é de Belford Roxo, foi apoiado pelo Juraci Alves, durante a campanha de 2022, foi o deputado estadual mais votado. Esse Jura foi condenado em 2017 por liderar a milícia, um grupo chamado Somos Comunidade. A mulher desse miliciano trabalha no gabinete de Canella. E foi o Canella que fez o novo chefe da Polícia Civil. Mas a Polícia Civil desencadeou essa ação que resultou em 35 ônibus queimados ontem, ao que tudo indica, sem conhecimento nem da Polícia Militar. Porque se não conversam bem, né, e a gente sabe que há milícias e bandidos infiltrados nas duas polícias, quero ressaltar aqui que, naturalmente, não se pode dizer que as polícias são criminosas, mas está cheio de criminoso nas duas polícias e a gente sabe disso. Inclusive, um sujeito, Bruno Bento, vê se você descobre o nome dele, um PM do Choque do Rio de Janeiro, né? É o Bruno Bento do Nascimento. Bruno Bento do Nascimento. Que é dono da arma que estava com o miliciano Faustão. O miliciano que foi morto ontem, que desencadeou todo esse processo, foi morto e tinha uma arma, uma pistola Glock com ele. A pistola do miliciano era do soldado da PM, o Bruno. Então, depois que ele foi morto, o Bruno registrou a perda da sua pistola. Perdi uma pistola. Que coisa, perdeu, ela foi parar ontem. Desapareceu. Não é? Bom, é esta a situação do Rio de Janeiro, onde não há coordenação entre as polícias, onde não há inteligência. Hoje, o secretário do Ministério da Justiça, o Ricardo Capelli, está no Rio de Janeiro, tentando articular um apoio da Polícia Federal para trabalhar com inteligência num governo que inteligência não é valorizada. Foi a Polícia Federal que, agindo com inteligência, sem disparar um tiro, entrou numa mansão semana passada da Barra da Tijuca e apreendeu 47 fuzis. Não é? Graças, esse é o Capelli, graças à inteligência da Polícia Federal, coisa que o senhor Cláudio Castro, o nosso cantor evangélico, gospel, católico, ignora, não quer
não é? Nem interessa, né, Chico? Ele quer, deixa lá traficante e milícia no domínio total. Acho que não quer mesmo resolver, não faz parte das atribuições dele. Quando ele se elege, ele não quer tocar nisso. Deixa rolar. Deixa rolar. E uma das maiores especialistas em segurança e crime no Rio de Janeiro, a jornalista Cecília Oliveira, vai estar daqui a pouco com a gente. Ela fundou o Fogo Cruzado, ela é cofundadora do Intercept e da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. A Cecília lembra que 49,9%, quer dizer, metade do território da região metropolitana do Rio, metade, hoje, é controlado por armas, por grupos armados, seja de milícia ou de tráfico. Na cidade do Rio, é 1/3 da cidade. E desse 1/3, 74%, quer dizer, 2/3 é de milícia. De áreas ocupadas, né, pelos grupos armados. Armados. Né? Agora, esse negócio cresceu, esse negócio de milícia, a gente vai ver daqui a pouco também, até um pronunciamento do patrono maior das milícias, né, o inelegível Jair Bolsonaro, né, cresceu, a milícia cresceu 131% durante o governo Bolsonaro, que era vizinho de miliciano, Rony Lessa, que tinha como secretário um sujeito ligado à milícia, que é Fabrício Queiroz, né, Bolsonaro, cujo filho Flávio foi à cadeia condecorar um miliciano, né, que era amigo de Adriano da Nóbrega, outro miliciano, que foi morto numa ação policial na Bahia, e nós sabemos que pode muito bem ter sido queima de arquivo, porque o cara sabia demais, não é? Então é isso, não há coordenação, não há entrosamento entre as polícias, né? A Polícia Civil do Rio participou há pouco, policiais da Polícia Civil do Rio participaram esses dias do desvio de 16 toneladas de maconha na Serra das Araras, na Dutra, que liga São Paulo ao Rio, né? E foram presos em ação da Polícia Federal, que usa a inteligência, né? Também está envolvida com tráfico de cocaína. Foram 400 quilos de cocaína, quase meia tonelada. Isso agora. Quer dizer, isso demonstra que a Polícia Civil está infiltrada de bandidos. A Polícia Militar tem bandidos que deixam armas, ou não, mas a arma desaparecida aparece em mão de miliciano. Então, é este o cenário da segurança pública, ou do governo, ou desgoverno no Rio de Janeiro. A situação é tão favorável para a milícia. Você veja as imagens do incêndio desses ônibus. Os caras que tocam fogo, nenhum tem a menor preocupação de usar máscara, alguma coisa. Precisa. No máximo, eles estão de capacete porque foram de moto, mas ninguém tem essa preocupação, porque não vai dar nada. Outra coisa que alguém chamou a atenção, acho que foi uma repórter do Globo, que houve esse incêndio, mas não aparecia nem corpo de bombeiros, que é ligado à Polícia Militar, nem viatura da Polícia Militar. Sabem por quê? Porque a Polícia Militar não sabia que a Polícia Civil estava nesta operação que resultou na morte de um miliciano. E não sabia que poderia ter essa reação. Ora, se houvesse inteligência, talvez pudessem ter prendido esses milicianos sem atirar. Exatamente. E certamente, matando um cara, mas com inteligência, você saberia que viria uma reação. Coisa que não se sabe, porque, como eu disse, aliás, Otávio Guedes, nosso colega da Globo News, chamou muito atenção para isso hoje. Sim. Não há nenhuma coordenação entre Polícia Civil e Polícia Militar, não há secretário de Segurança, né, e sem Secretaria de Segurança, você não tem como articular as ações da polícia, que estão entregues em grande parte, a grupos criminosos, ajudando a nomear diretor da Polícia Civil, impondo ao governador Cantor isso aí. Então é isso, esse governador não tem nenhuma condição de governar o Rio de Janeiro, mas foi escolhido pela população e vai continuar mais 3 anos no cargo. A gente espera que a Polícia Federal dê conta da segurança do Rio, porque com esse governador não há segurança possível. E se o Estado elege outro miliciano para ser governador de novo, então não sei o que quer. Pois é, mas aí você vem de uma sequência de governadores metidos mais ou menos com crime, né? Para falar de Garotinho, Sérgio Cabral,
de alguma forma de transações ilícitas. Sérgio Cabral, depois vem o Witzel, depois vem o Cláudio Castro. Quer dizer, o Rio de Janeiro continua lindo, mas perdido. Infelizmente, uma cidade tão fantástica, tão maravilhosa, de um povo tão cordial, entregue a isso aí. É um assunto, Chico, que a gente fala sem esperança alguma. A gente fala, retrata o caos, narra o caos. E foi no Rio de Janeiro que surgiu essa força da milícia, e é do Rio de Janeiro que o Brasil ganhou o clã Bolsonaro, que dá nisso. Sim. Por isso que é difícil. Tivemos intervenção, não é? A intervenção que foi um desastre do Brasil. Inclusive, a milícia aumentou durante a intervenção A milícia aumenta federal. durante a intervenção. Não é novo, né, Chico? Assim, é claro que piorou na gestão dos bolsonaristas, né, dos governadores bolsonaristas, Sim, mas sim. já faz 131% 16 anos que cresceram as milícias, as áreas dominadas pelas milícias, 387% em 16 anos no Rio de Janeiro. Quer dizer, é muita coisa. 131 sob o governo de Bolsonaro. Quer dizer, é isso aí. O Rio de Janeiro está desse jeito, o Brasil herdou isso, herdou tragédia na saúde com a Covid, na educação, nas artes, na cultura, no desmatamento. Tudo herança de Bolsonaro. Atenção, Argentina, cuidado aí, cuidado. E esse cenário aí, ele acaba se tornando quase uma propaganda espontânea para um próximo candidato, tido como linha dura, etc., algum bolsonarista, vamos falar claro, se eleger de novo. É louco. Esse caos que a gente aponta como desastre do governador, ele é quase cabo eleitoral do próximo governador. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Cecília Oliveira sobre isso. A Elô Vilela já está entre nós. Eu fui anotando aqui, mas eu não sei se eu consegui ser claro para juntar essas informações todas para você. Deu para entender, né? Sim. Não, Chico, você é até difícil anotar para entender. Uma linha interessante aí para. E a gente vai aprofundar mais ainda com a Cecília Oliveira, mas a gente vai arramalar agora, porque a nossa enviada especial, Elô Vilela, está trazendo uma informação importante, conversou com uma fonte, né, Elô, que participou de uma reunião da autoridade palestina. Boa noite para você. Que informação é essa que você traz, Elô? Boa noite, pessoal. Pois a informação é o seguinte, é uma pessoa muito próxima de um representante que participa toda segunda-feira dessa reunião da autoridade palestina. E na reunião dessa segunda-feira, ele me relatou que ficou muito claro que já está tudo acertado, que todo mundo já sabe que todos os moradores da faixa de Gaza terão que sair e serão transferidos para o território do Egito, ou seja, está selada a anexação do território da faixa de Gaza por parte de Israel, e que todo mundo já sabe que essa será a solução final desse conflito. E para que isso aconteça, haverá algum tipo de negociação com o Egito. O Egito vai receber essas pessoas todas no território, mas em troca terá aí um cancelamento de dívida externa, terá ajuda internacional, algo vai acontecer. Então, é uma notícia muito preocupante, muito preocupante, e a grande discussão aqui na Cisjordânia é o que acontecerá com a Cisjordânia a partir desse momento. Porque se Israel, através do uso da força, através da iniciativa de tornar reféns esses 2.500.000 palestinos durante mais de 15 anos, cercando, regulando o que eles podem fazer, quando podem entrar, quando podem sair, a água que recebem, enfim, toda a vida dessas pessoas, estrangulando essas comunidades mais e mais, vai sair vitorioso, vai ficar com o território. O que vai acontecer então na Cisjordânia, onde você já tem várias cidades palestinas que estão cercadas, absolutamente cercadas, por colonos judeus que vieram e ocuparam ilegalmente esse território e que são protegidos pelo exército de Israel. Então, o medo que muitas pessoas aqui têm é que é uma questão só de tempo, eles também serão expulsos do pouco território que ainda mantém na Cisjordânia. Agora, Elô, nessas últimas 24 horas, né, os bombardeios de Israel levaram, né, a 700 mortes de palestinos. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, o Rogério Jordão, aqui, nosso roteirista, Chico, eu, uma morte a cada 2 minutos, uma média do que aconteceu. Por que foi
essa madrugada, essas últimas 24 horas foram tão sangrentas. Você sente que está avançando a situação por aí? Olha, o que existe é uma discussão muito grande em o próprio gabinete de guerra de Israel a respeito de quando vai começar a ofensiva por terra. Quando que eles vão entrar em Gaza e começar a fazer uma limpeza do norte ao sul por terra. Então, esses ataques e a intensificação desses ataques pode estar relacionada a isso. Esses ataques, inclusive, atingiram hoje uma área muito próxima de um hospital da cidade de Khan Yunis, ali no sul. Vocês sabem, a gente vem falando dessa cidade há muito tempo, porque é onde está um grupo de brasileiros que foi se refugiar ali, esperando para poder cruzar a fronteira para o Egito. Então, houve mais destruição e essa intensificação pode estar relacionada à intenção de Israel de começar essa invasão por terra, que ninguém sabe explicar muito bem por que ainda não começou, né? Porque essa é a intenção dessa operação militar israelense. O Egito receberia toda essa população? Toda a faixa de Gaza? O Egito receberia toda essa população. Você tem ali na fronteira do Egito com a faixa de Gaza uma área onde já estaria separada para isso, onde eles vão entrar e vão chegar e serão montados ali acampamentos e quem sabe quanto tempo essas pessoas vão ficar ali refugiadas, mais uma vez em situação de refugiadas em barracas e eventualmente vão construir ali uma cidade, uma cidade não, né? Porque são 2.500.000 palestinos. Então, realmente, assim, é inimaginável você fazer essa transferência dessa gente toda. E a gente está vendo Israel aumentar o massacre, né? Aumentar o número de mortos e a violência, a rapidez com que esse número de mortos está aumentando. Esse mapa é muito interessante. Vocês estão vendo o último mapa ali, é disso que eu estava falando. Na direita, aqueles pontinhos verdes são as cidades palestinas que hoje estão cercadas, né? O território todo está sendo ocupado mais e mais por colonos israelenses. Então, tá ficando tudo branco, né? Porque o avanço de Israel sobre a área palestina. Eu queria só chamar a atenção para esse mapa. Voltamos com ele aí. Vamos voltar com ele aí. Tá na tela. Porque esse primeiro mapa, mas eu queria que enchesse a tela com ele, a nossa tela aqui, para quem está no computador ou no celular poder entender. Esse primeiro mapa, que tem uma grande parte escura, verde, né? É de 1946. Onde está verde aqui, ó, essa parte toda, era território palestino. Os judeus, os israelenses, ocupavam aquelas partezinhas brancas. Em 47, houve a divisão pela ONU em 2 estados. Israel ficou com esta parte branca e a parte verde continuou com os palestinos. 20 anos depois de algumas guerras, em 67, depois de mais uma guerra, olha o tanto de território que os palestinos perderam. Israel ocupou mais espaço. E agora, em 2010, que é o último mapa que você tem aí, em 2010, nós temos, então, esta região do alto aqui, que é a Cisjordânia, que era toda a Palestina. Você vê, tem umas manchas palestinas, porque os de Israel já ocuparam grande parte e a faixa de Gaza vai sumindo. Agora, a Elô podia explicar para a gente, com essa transferência de 2 milhões de pessoas que estão na faixa de Gaza, 2.200.000, para o Egito, a faixa de Gaza fica sem palestinos. Aí Israel vai lá, ocupa e toma esse espaço também. Ela é anexada, né? Exatamente, anexada. Aí, resta o quê? Resta uma Cisjordânia que já está destroçada, para eles atacarem. E eles, o povo de Netanyahu, né? Nem digo do povo de Israel, o povo de Netanyahu, ocupar, e os palestinos se tornam definitivamente pária do mundo.
E sujeito a novas expulsões logo mais na história, né? Passam a ser aquilo que os judeus reclamavam de si mesmos, né? Que eram espalhados pelo mundo. Basta o Egito não receber uma contrapartida que deve ter via ONU para expulsa para outro lugar. Então vai ficar, é um povo que vai ficar uma legião cigana, uma legião nômade, né? Fica totalmente à mercê. A gente não pode, né, falar disso como uma coisa normal que vai acontecer. A gente tem que continuar dizendo isso não pode, isso não vai, isso não é justo, isso não é legalmente, né, aceitável, não é humanamente aceitável. Então, é não, não e não para essa manobra. Elô, vai ter uma reunião da Assembleia Geral da ONU amanhã, depois de amanhã, né? Na quinta-feira. Justamente, é uma reunião. Eu estava acabei de falar com um diplomata brasileiro nesse minuto aqui no celular. Essa reunião é uma reunião para pressionar os Estados Unidos, que foram o único país que vetaram a resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU para criar um corredor humanitário. Então, essa reunião é especificamente para isso, para pressionar o governo dos Estados Unidos a retirar esse veto, porque é inaceitável. Agora, vou dizer, não é suficiente. Aliás, é pouquíssimo você simplesmente fazer um cessar-fogo para ter um corredor humanitário. A decisão da ONU tem que ser não ao massacre, não ao genocídio. Isso tem que parar, não é um cessar-fogo temporário, é um cessar-fogo pronto, acabou, não pode ter mais, tem que parar. Israel tem que ser parado. Esse país não pode continuar massacrando os palestinos como está fazendo com esse número de mortes assustador que a gente está vendo. Inclusive, você acompanhou hoje um velório de 2 jovens, né, próximo aí onde você está, em Ramallah, né? Você pode contar para a gente, por favor? Eu fui a um velório num campo de refugiados que tem aqui a 10 minutos de Ramallah. Como me disse uma das pessoas que estava lá, ele está lá porque em 48 a família dele foi expulsa da cidade onde morava, então eles vieram para esse campo de refugiados. É como o campo de Jenin também, a gente fala campo, a gente pensa em tendas, né? Não é, claro que não é, são décadas morando e a cidade vai se construindo. Esse é o centro onde eles fizeram o velório, são 3 dias de velório, hoje foi o 2º dia. O velório é separado, né? São só os homens, mas eles me receberam muito bem, buscaram logo uma pessoa para fazer a tradução para mim, para eu poder conversar com os pais dos rapazes que foram assassinados. Então, eles ficam sentados assim e as famílias vão chegando, os parentes, os amigos, para cumprimentar, né, os pais que perderam seus filhos. E eles colocam lá no fundo desse auditório onde ficam todos os homens de todas as idades, crianças também, meninos, né? Eles colocam esse cartaz com o rosto dos rapazes que foram assassinados, o de camiseta branca na esquerda e o outro na direita. Eu conversei com os pais desses 2 rapazes. Um deles é esse que está de costas aí, recebendo os pêsames de amigos e parentes. Esse senhor, ele me disse, primeiro que ele agradece a Deus, porque Deus sabe o que faz, mas ele me disse, eu perguntei, você acha que um dia você vai voltar para o seu país, para a sua terra, né? E ele disse, olha, pode ser que eu não veja isso, mas os meus filhos com certeza vão ver, ou os meus netos. Esse homem me contou que o filho dele estava saindo, tinha acabado de rezar, estava saindo da mesquita, quando o exército israelense invadiu o campo de refugiados, atrás de algumas pessoas que eles queriam prender, e baleou o filho dele no meio da rua. E esse rapaz, o filho dele, ele tinha 22 anos. Morreu, outras 5 pessoas ficaram feridas, uma está em estado grave, internada num hospital. Eu conversei também com o tio do outro rapaz que morreu, esse senhor. O sobrinho dele foi socorrer o filho desse outro homem que vocês acabaram de ver e levou um tiro na nuca pelas costas.
e morreu na hora, não deu tempo nem de tentar um socorro no hospital. Esse senhor, ele estava falando comigo que hoje em dia as famílias que moram no campo de refugiados onde ele está têm muito medo quando os filhos saem para ir para a faculdade, quando saem para ir trabalhar, quando saem para encontrar com alguém, porque não sabe se eles vão voltar vivos. É a mesma coisa que a gente ouve da comunidade negra americana, muito semelhante. Agora, vamos colocar, né, as devidas proporções. Ali eles estão semanalmente enfrentando visitas inesperadas, digamos assim, as incursões do exército no campo de refugiados. Ele disse que é toda semana, que morre alguém toda semana. Então, eles estavam ali muito arrasados, né, com a perda desses 2 jovens e os 5 internados e um estado crítico ainda no hospital. Pois é, Lô, só você para trazer essas notícias e nos dar a gravidade da situação, porque eu não sei de outro jornalista, né, em área palestina, acho que só o Ian, né, o Ian que você entrevistou aí, Boechat. Mas não há outra. A televisão não tem ninguém aí, nem Globo, nem Record, nem Bandeirantes, nem ninguém, nem CNN, Brasil, ninguém. É só você para dar uma esse opção, lado. né, Chico? É uma opção. A gente de ver... aqui no ICL fez uma opção de ouvir essas pessoas que nunca são ouvidas. Nunca agora, são se fosse ouvidas. Esse que morreu com um tiro na nuca, né? Se fosse na festa rave, seria bomba em todos os jornais, os telejornais da mídia ocidental. Não que não tenha sido grave, né? Aquela matança absurda, desumana, né? na festa rave. Mas são jovens de 22 anos como os que estavam na festa rave. Só que esses vão morrendo a cada dia na Cisjordânia. Um longo processo, né? Um longo processo de assassinatos silenciosos. Há mais de 50 anos. E o que Elô tem trazido ali são dores, né? As dores humanas, família, o velório, personagens reais, mais do que reais, dessa guerra, que você não vê em lugar nenhum, porque você costuma ver um noticiário muito genérico. Com muita comoção, né, Chico? De um lado, exatamente. E nenhuma misericórdia com o outro. Exatamente. Por isso que hoje eu vi muita gente recomendando os vídeos que a Elô tem feito nessa cobertura, por conta desse destaque às dores dessas famílias. Mas muito se fala nisso, dos reféns que estão lá nas mãos dos terroristas na faixa de Gaza, né? Mas eu já disse aqui, conversando com você domingo, Elô, né, no ar, na nossa live, né, o que Netanyahu, o Estado de Israel, o que estão fazendo é tornando 2 milhões de pessoas reféns da sua violência, do seu exército. No sul da faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas reféns, vítimas de tortura. Qual é a tortura? Fome, sede, porque o que entrou de comida e água lá até agora é quase nada. De remédios, médicos dizendo que tem poucas horas de energia elétrica para tratar de gente em um hospital, e a tortura psicológica de bombas que caem e matam na faixa de Gaza. Quer dizer, isso é um absurdo que a qual não se está dando a devida atenção. Está havendo um genocídio numa prisão a céu aberto, e o Ocidente silencia diante disso. Vamos ver o vídeo daquele pior fotógrafo... do que silencia. Por favor, eu Elô. acho que é pior do que silencia, né? O mundo ocidental, assim. França hoje, o que fez o Macron hoje? Foi visitar o Netanyahu e propôs que todo o esforço que o primeiro mundo tem feito para combater o ISIS, né, e o terrorismo, que deve se voltar contra o Hamas. Veja bem. Então, não é nem só ficar silencioso, é pior do que isso. É aumentar o massacre que já está em andamento. E eu vou só discordar de uma pontinha do que você falou, Chico, que é o seguinte: eu já não consigo mais chamar o Hamas de um grupo terrorista. Não consigo. E eu acho que agora houve uma virada importante, porque o secretário-geral da ONU trouxe à tona hoje no discurso dele
o fato de que os palestinos foram empurrados por essa situação. Os palestinos não tiveram saída. Israel colocou, como você disse, numa prisão a céu aberto, cada vez mais sufocados, e eles não têm saída. O que eles vão fazer para chamar a atenção do mundo e brigar pela liberdade? Elô, assim como a ONU não chama o Hamas de grupo terrorista, eu não chamo de grupo terrorista. Mas as ações desses homens, em vários, inclusive na própria festa rave, são ações que você tem que descrever aqui como ação terrorista. A ação é terrorista. Se o grupo é um grupo criado para fazer terrorismo, é outra discussão, que a ONU não diz ainda. Mas que são ações terroristas, essa é uma longa discussão, né? De qualquer maneira, são tragédias dos dois lados. Evidentemente, muitíssimo mais pesada sobre o povo palestino que está sendo exterminado. Olha só a frase do Guterres, como diz tudo em cima do que você falou, Chico. É importante reconhecer que os atos do Hamas não aconteceram por acaso. O povo palestino foi submetido a 56 anos de uma ocupação sufocante. Eles viram suas terras serem brutalmente tomadas e varridas pela violência. A economia sofreu, as pessoas ficaram desabrigadas e suas casas foram demolidas. Foi uma fala no Conselho de Segurança da ONU, né? Fala forte, né, Gabi? A respeito do ataque do Hamas no dia 7. Fala do secretário-geral da ONU. Exato, exatamente. Eu achei E aí, claro, esse Israel a história ficou do revoltado, né? Claro. Elô, pode falar. Essa é a notícia do dia. O secretário-geral da ONU ter a coragem de finalmente colocar essa situação como ela realmente é. O que vem acontecendo não começou no dia 7, agora. Isso acontece há décadas. E não é possível você infinitamente, eternamente, submeter uma população às condições que Israel vem submetendo os palestinos. Isso um dia tem que explodir. E um palestino hoje me disse, foi horrível, está sendo horrível agora em Gaza, a próxima revolta, o próximo levante palestino vai ser ainda pior, porque isso não vai acabar aqui. Elô, só para lembrar, depois que o Antônio Guterres disse isso que disse aí, o governo de Israel pediu a cabeça dele, do secretário-geral da ONU. O embaixador de Israel na ONU. O governo de Israel, né? Pediu a cabeça dele. Quer dizer, ou você concorda com o massacre organizado pelo governo genocida de Netanyahu, ou então vão pedir a sua cabeça. E ele está distorcendo, né? A cara inclusive. de pau, né? A cara de pau, né? Assim, realmente, eu não sei nem como classificar. Acho que Chico Sá, que é bom disso, vai dar uma boa palavra para essa ação aí do governo de Israel, Chico. Difícil, viu, Elô? Não tem dicionário que me ajude nessa hora. Inclusive, hoje, a agência da ONU na Palestina soltou um comunicado dizendo que, se não receber combustível, a ONU vai ser obrigada a interromper as operações em Gaza. A gente tem, inclusive, essa nota aí, você está vendo na sua tela, e eu vou traduzir aqui, né, a ONU dizendo o seguinte: aviso, se não conseguirmos combustível com urgência, nós seremos obrigados a interromper as nossas operações na faixa de Gaza a partir de amanhã à noite. Então, a ONU dizendo que termina amanhã se não conseguir combustível. E já não era o suficiente, né, essa ajuda que estava chegando aqui, conseguiu chegar até a faixa de Gaza. Então, agora também a gente tem essa declaração. Tem uma outra agora, a gente está trocando aqui, um outro post dizendo: estamos sem palavras, né? A ONU também fez esse comunicado. Prestamos homenagem aos nossos 35 colegas que foram mortos em Gaza desde o dia 7 de outubro. Nós lamentamos e lembraremos deles, né? Estes não são apenas números, são nossos amigos e colegas. Muitos eram professores em nossas escolas e a ONU lamenta essa enorme perda. Foi o que escreveu a ONU, né, na Palestina. Então, é a mesma coisa, né? A gente está falando aí de quase 6 mil mortes, né? São histórias, né? Não são números. Exatamente. Por isso, quando Elô vai numa casa de uma família, ou quando viaja, né, com personagens, com pessoas da área, quando ela vai no velório, ela acaba com a face exatamente, humana
da tragédia. Acaba com os números e mostra ali a história. Né? E aí, Elô, se eu digo que as ações de militantes do Hamas foram muitas delas ações terroristas, eu não tenho também como deixar de classificar ações do exército de Israel sobre Netanyahu como ação terrorista e classificar Netanyahu como agente terrorista que age em nome do povo de Israel, sendo que 86% rejeitavam até o começo dessa guerra. 86%. Praticamente 9 de cada 10. Eu vou continuar não chamando de ação terrorista, eu acho que é resistência o nome, mas tudo bem, acho que é isso aí mesmo, a gente está aqui para concordar e discordar. Agora, eu interrompi a Gabi, porque eu acho que ela ia chamar um vídeo muito forte. Um vídeo do nosso colega, Elô. Exatamente a dimensão da destruição que está em andamento lá em Gaza, né, Gabi? Exato, o vídeo do fotógrafo Motaz Azais, ele tem feito vários registros, né, no perfil dele das redes sociais, inclusive alguns registros já foram classificados como conteúdo sensível e alguns bloqueados, né. Há várias reclamações nesse sentido também, de que conteúdos que estão sendo feitos para denunciar o que está acontecendo na faixa de Gaza são censurados ou nas redes sociais de maneira geral. Vamos ver esse vídeo do fotógrafo que dá uma ideia da destruição. E o Motaz, inclusive, ele teve a conta cancelada no Twitter. Vamos assistir. I'm Motaz, and I will show you the massive destruction that happened to the Zahra city in the middle of the Strip. More than 14 residential towers got destroyed by the Israeli airstrikes. Imagine how many people have been homeless and lost their places, like Gaza need a new Nakba. Ontem ele, inclusive, fez Nakba, né? Ele fala o novo Nakba. O Nakba é essa expulsão primeira dos palestinos, que eles dizem que continua acontecendo. Ontem, inclusive, ele fez um vídeo parecido com esse, segurando um ursinho de pelúcia vermelho, né? Que foi um ursinho, provavelmente, de alguma criança que ele pegou desse bombardeio e aí disse, ainda estamos vivos, until now, né? Até agora. Ou seja, não sabe o que vai acontecer depois. É muito forte isso, né? Ele tem postado diversas denúncias no perfil dele, que são realmente, assim, alguns vídeos a gente não consegue assistir de tão fortes que são. Inclusive, ele diz, né, nesse vídeo, só para dar uma resumida que a gente mostrou agora, ele fala, eu sou um Motaz, eu vou mostrar a vocês essa destruição massiva que aconteceu na cidade de Al-Zara, no meio da faixa de Gaza. Imagina quantas pessoas ficaram desabrigadas. Imagina só, Gaza poderia ter outro Nakba, né, que foi o final do vídeo ali que a Elô ressaltou. E ele faz essas imagens com drones, faz vídeo nas redes sociais, são conteúdos, assim, devastadores. A gente fica completamente sem palavras diante disso. E, Gabi, eu pedi hoje para a gente mostrar esse vídeo, primeiro, pelo que ele significa, né? Dar uma dimensão da destruição, mas segundo, pelo fato da conta dele ter sido cancelada. Que isso é que eu acho um absurdo. E aí é que a gente vê como vai o controle da informação para sempre contar as coisas de um ponto de vista e não de dois. Por exemplo, se a gente olhar como o New York Times escolheu contar a história das duas reféns que o Hamas liberou hoje, né? Ou ontem, e essas aí, o que ele escolheu contar da fala delas? Ele selecionou a parte em que ela fazia alguma crítica e deixou de fora toda a parte onde ela dizia como ela foi tratada, como ela foi medicada, as pessoas que estavam lá foram medicadas. E essa imagem dela indo embora é muito simbólica, porque ela vai embora, mas ela faz questão de voltar. Olha só, ela vai voltar agora para dar a mão ao ativista do Hamas antes de partir. Ou seja, isso não é um comportamento de quem foi maltratado, de quem foi espancado, né, de quem foi aterrorizado. Tudo bem, ela foi feita refém, claro, mas isso não quer dizer que ela foi maltratada enquanto estava como refém do Hamas, porque é uma arma também, né? Eu conversei hoje mais cedo com a Gabi, eu estava falando disso e com outras pessoas. A gente tem que se lembrar, foi assim que a gente conseguiu salvar algumas vidas durante a ditadura militar, com sequestro de embaixador, né?
é uma arma para quem não tem outras. Agora, o que mais incomodou ao governo de Israel foi uma dessas senhoras dizer que a cerca de Gaza, aquele muro feito pelo governo de Israel, custou 2 bilhões e 500 milhões de dólares e que isso não serviu para nada. Quer dizer, fizeram um muro e tal, e isso não adiantou nada, né? Foi uma fala, toda essa saída dela, muito ruim para a propaganda de guerra do governo de Israel, né? Com certeza. Menos muro e mais conversa, né? E Olha, tem, só deixa eu registrar uma coisa aqui para a Elô. Sim, eu só queria concluir essa história das duas senhoras, né? Porque elas foram duas reféns israelenses que a gente não contextualizou, que foram libertadas, melhor dizendo, né, pelo Hamas ontem. E uma delas, que tem 85 anos, que é essa senhora que a gente viu agora, ela deu uma entrevista coletiva depois. E aí foi quando ela criticou o governo, que o Chico Pinheiro disse agora, e também falou que passou por um inferno, mas ela também criticou o governo, falando justamente dessa cerca, né, que custou mais de 2 bilhões e meio de reais, de dólares, perdão. 500 milhões de dólares. E que não serviu para nada. E aí, enfim, o governo de Israel não gostou nada, né, dessa história. Pode seguir, Chico, só queria dar esse contexto. Dr. Flávio Wittling, que está nos assistindo, é um médico do Rio de Janeiro, atua como voluntário na favela da Rocinha e foi professor lá também de universidade, judeu. E ele diz: Gaza é um gueto de Varsóvia, enviesadamente devolvido, banalizado por toda uma geração de judeus, olha, que teve essa geração, muitos de seus ascendentes, seus antepassados, sob a tirania dos nazistas. Como judeu brasileiro e polonês, com histórico familiar de família trucidada em campos de Auschwitz e Lodz, e que hoje possui um núcleo familiar multiétnico assentado nas 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, islamismo e cristianismo, peço perdão ao povo palestino pela enésima vez e diz: estou emocionado com a coragem da Elô de estar falando para vocês lá de Ramallah e de vocês que estão quebrando a narrativa dominante na mídia ocidental, né, sobre o Golias israelense. Eu disse, doutor Flávio, obrigado, a gente está estou ligado em você aqui o tempo todo, né? Ele, olha, judeu, de ascendência de judeus poloneses, que tem metade da família exterminada pelos nazistas, e vê o governo de Israel usar os mesmos métodos, mais ou menos, a mesma ação, a mesma violência contra os palestinos que o povo judaico sofreu no gueto de Varsóvia. Olha que loucura, né? Vamos deixar a Elô descansar, gente? Vamos, porque, Elô. olha, já é altas horas lá em Ramallah, onde a Elô está agora, e amanhã, de manhã cedinho, ela já vai pular da cama, né, Elô? 7 horas da manhã, e ela já está no batente. Querida, se cuida. Muito obrigada e até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Eu queria mandar um abraço para esse médico pela coragem que ele teve de falar o que ele falou, porque vai sofrer críticas. Mas é mesmo. Vamos em frente. Boa noite, pessoal. Dr. Flávio Wittling, que tem o meu respeito. É isso. Obrigado, e a gente Elô. segue agora falando a respeito, né, do Rio de Janeiro. A gente vai falar sobre a crise na segurança pública, mais uma, né, que a gente teve. Só lembrando, acho que a gente acabou não falando, mas faz só 3 semanas daquele assassinato de 3 médicos na zona oeste do Rio de Janeiro. Quer dizer, não é uma coincidência. A gente já vem tendo consecutivas, né, situações na Zona Oeste. Hoje a polícia fez uma operação, inclusive mandados de busca e apreensão contra a milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele é tio do Matheus, aquele conhecido como Faustão, que foi morto ontem. E depois da morte do Faustão, os milicianos atearam fogo a 35 ônibus. Esse foi o resultado final que a gente teve ali, esses ataques na Zona Oeste, que foi aí mais uma crise, então, na Zona Oeste, demonstrando como as facções criminosas estão em guerra com a milícia já faz bastante tempo, não é de hoje, né, Chico Sá?
Você falou a questão do tempo aí, do assassinato que incluía, dos médicos, que incluía o irmão da Samia Bonfim. Quantas semanas? Você falou 2, 3 semanas? 3 semanas a história dos médicos. Nossa, já parece, né, uma Parece coisa... que foi há 2 anos. Há 2 anos na história, porque é o encadeamento dos acontecimentos todos dessa natureza. Agora, eu falei, nós temos um vídeo aqui antigo, que eu vou pedir para recuperar, do Jair Bolsonaro. Dá para pôr aquele vídeo do Bolsonaro? E não foi só Com uma áudio. declaração, né? Foram várias. Porque eu falei que durante o governo Bolsonaro, as milícias cresceram no Rio de Janeiro 131%, mais que dobraram. E tomaram conta desse estado desgovernado, que não tem governador, porque isso não é governador. Olha aí, vamos botar o som. Volta aí. Milícia, você tem que pensar, tem gente que é favorável à milícia, porque a maneira que eles têm De organizar. de se ver livre da violência. Naquela região onde a milícia é paga, não tem violência. Não é só na região, não. Você vai, por exemplo, na Madureira, naquele centro de Madureira, tem muito comércio, pequeno shopping ali. Quem paga, em média, 50 mil por mês para alguém daquela área, não tem a razão. Só para lembrar que não foi a única vez que o Bolsonaro, ele ressaltou ali, defendeu os grupos de extermínio, defendeu também o Adriano da Nóbrega, né, que era um ex-policial também, miliciano. Ele, inclusive, era apontado, né, porque ele morreu, como chefe da milícia no Rio de Janeiro. Então, não foi a primeira vez Não, ele que é um Bolsonaro... garoto propaganda da milícia. A milícia Ele cresce é porque... garoto propaganda da morte. Mas Da morte. se ampliar, é isso aí. Olha, a gente está falando de números de guerra que são assustadores. Não custa lembrar que durante o governo deste energúmeno, Jair Bolsonaro, né, porque não tem outra expressão para usar, 5 mil pessoas chegaram a morrer por dia de Covid. Absoluto descaso do governo federal. 5 mil por dia no Brasil. Agora, esse cara está, em vez de ser julgado e condenado, mas o parça dele, como se diz no meio do crime, né? O parça Hamilton Mourão, hoje senador, general, né? Defensor de torturador, de brilhante ustra, já está preparando um projeto de lei para poder inocentar e anistiar todos os que forem condenados, inclusive Bolsonaro, que tem um monte de condenação possível. Várias ações de condenação possíveis. E aí o Mourão quer, de antemão, já livrar a cara desse que defendia a milícia. Aí você vai entender por que o Witzel ganhou, por que o Cláudio Castro, essa tragédia. Tá tudo aí. Né? É isso, é a cultura. Só para a gente dar os dados certinho aqui, né? Eu até abri uma reportagem para a gente contextualizar melhor. Em agosto de 2003, o Bolsonaro, né, como deputado, em discurso na Câmara, ele usou a tribuna para elogiar um grupo de extermínio da Bahia, disse que o Esquadrão da Morte teria o apoio dele se resolvesse migrar para o Rio. Isso naquela época, tá, gente? Ele disse, enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, pode ir para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão todo o meu apoio. Isso muito antes, né, da situação que a gente teve depois. Que levou, inclusive, Bolsonaro a defender Adriano da Nóbrega. A gente já está aqui com a Cecília, que é jornalista, cofundadora do Intercept Brasil, também para conversar com a gente sobre toda essa situação do Rio de Janeiro, para nos ajudar a entender, né? Cecília, muito boa noite para você, seja muito bem-vinda. Já começo te perguntando a respeito dessa história do Faustão, né, que foi morto ontem. A Polícia Militar prendeu administrativamente o sargento Bruno Bento do Nascimento, que é lotado no batalhão de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro, dono da arma que estava com o miliciano Faustão, né, que foi morto ontem, né, segunda-feira. Agora, Cecília, não é uma coincidência, né, que ele fez a denúncia de que a arma dele tinha sumido logo depois que o miliciano foi morto, né? Sem dúvida. O que a gente precisa prestar atenção nessas situações é que é isso. As milícias, elas nasceram do próprio Estado, exatamente
pelas mãos, né, de policiais, agentes penitenciários, bombeiros. Esse perfil até mudou um pouco, tanto que essa milícia que a gente está falando, né, do Zinho, do Faustão, ela é composta de civis, mas são civis que mantêm essas alianças muito próximas com policiais. Que é isso, né? Foi inclusive o que a gente viu na semana passada, um monte de policiais que foram presos traficando drogas, mas também traficando armas. Então, essas conexões são muito importantes para os milicianos, inclusive os civis. Chico? Ô Cecília, eu falei aqui que quando a gente começou a relatar os últimos acontecimentos, eu falei um pouco em cima das ações, na verdade das omissões do Cláudio Castro, né, o governador, que é um cenário de desesperança, né? Você, como estudiosa dessa questão, como repórter que cobre, como fez aquele excelente trabalho no Fogo Cruzado, como repórter atuante, escreve sempre muito bem sobre o tema. Você tem alguma esperança em matéria que o Rio de Janeiro fique pelo menos um pouquinho melhor nesse cenário aí? Olha, Chico, realmente assim, complicado. Acho que esperança não pode ser uma palavra utilizada por quem mora, por quem transita no Rio por enquanto, né? E isso por quê? O Cláudio Castro ele está completamente enfraquecido, né? Ele não conseguiu sustentar o seu secretário de Polícia Civil no cargo por 3 semanas. A base aliada rachou e indicou ali aquele policial influencer e ex-comentarista do SBT para poder ser o atual secretário de Polícia Civil. Então, isso demonstra para a gente que é isso. Ele apenas é um fantoche ali no cargo e quem está tomando essas decisões sobre segurança pública no Rio de Janeiro é quem está na Alerj, né? E existem também alguns outros pontos que precisam ser levados em consideração para poder analisar a política de segurança no Rio, política de segurança entre aspas, porque ela não existe, que é isso, não existe um plano de segurança pública e não existe uma secretaria de segurança pública. Somado a esse cenário, o Ministério Público também extinguiu, tempos atrás, o núcleo que era responsável por investigar má conduta, desvios das polícias, que era ali o GAESP. Então, está tudo muito livre para poder correr e formar esse caos que a gente está vendo. Pois é, Cecília, Chico Pinheiro, eu estava me lembrando aqui, até tentando lembrar o nome, né? Mas me lembrei agora, um bandido famoso no Brasil nos anos 60, 70, né? Ele morreu aos 29 anos, Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio, vendo uma certa confusão, ele, bandido, ele falou, está tudo errado. Bandido é bandido e polícia é polícia. Porque ele percebia policiais agindo como bandidos. Sim. Quer dizer, aquela fala dele já era o prenúncio do que a gente ia viver, né? Porque hoje a polícia está infiltrada de milicianos, o Estado está infiltrado de milicianos, de traficantes. Polícia Civil foi flagrada semana passada, né, policiais da Polícia Civil, roubando 16 toneladas de maconha e mais 500 quilos de cocaína. Logo depois, outro grupo. Quer dizer, é possível se trabalhar com a polícia dessa, que não tem secretário de segurança, que tem um chefe de polícia nomeado por pressão de um deputado que tem ligações com o miliciano lá de Belford Roxo, com a polícia militar que não fica sabendo das coisas, quando chega agindo como no Jacarezinho, exterminando gente à torta e à direita. E aí? Polícia é polícia, bandido é bandido. Olha, Chico, já que você puxou aí a memória, né, uma citação antiga, vou trazer aqui também uma citação antiga ali de um ex-comandante da Polícia Civil, Hélio Luz, e ele dizia que não se comete crime no Rio de Janeiro sem anuência da polícia. Ele falava também que o problema do Rio não era necessariamente os bandidos, não, eram os mocinhos, né? E aí a gente compreende também que é isso, são falas absolutamente complementares. A gente tem visto isso, não é de hoje, é isso. A gente abriu essa fala aqui, né? Essa abordagem exatamente citando isso, um policial que
estava fornecendo arma aí para miliciano. Então a gente vê todas essas conexões muito enraizadas e a gente não vê nada sendo feito para poder impedir isso. A gente não vê ações específicas voltadas, por exemplo, para o combate à corrupção dentro das forças policiais, porque isso seria vital. Houve inclusive matérias mostrando, né, que esses policiais que foram presos na semana passada com essas toneladas de drogas, os carros que esses policiais estacionavam dentro da cidade da polícia eram carros assim impossíveis de serem comprados com o salário de um policial civil que ocupava o cargo que eles ocupavam. Então, assim, pensa aqui comigo, você já tentou sonegar imposto de renda? Assim, um pouquinho, se você errar R$10, você cai na malha fina. Como é que esse pessoal consegue lidar com tanto dinheiro, fazer tantas transações e assim, né? E vamos lembrar que eles estão na folha de pagamento do Estado. Como é que o Estado não percebe nenhuma inconsistência, nenhuma coisa estranha? Não é possível, porque se eu estou fazendo uma matéria, eu estou vendo. Quem não está vendo isso, né? Ou não está vendo ou não se importa. Então, na verdade, quando a gente cobre a segurança pública no Rio, a gente sempre tem muito mais perguntas do que respostas. Pois é, o Witzel, que bancava de mocinho e dava pulinhos como se tivesse feito um gol quando mataram um cara lá na ponte de Niterói, acabou caindo. Aí o Rio herdou o vice, né? Herdou o vice. Aí, olha o mocinho, isso é mocinho, olha lá, matamos, depois perdeu o mandato. Aí veio o Cláudio Castro. A tragédia é que Cláudio Castro acabou eleito pela maioria dos eleitores do Rio de Janeiro, em primeiro turno. 60% Essa tragédia dos que não sabe o que é governar, que não tem força, não tem pulso, e um governo que é dominado por outras forças que não são a dele, nem a do Estado. Não é? Agora, se ele é derrubado, se ele é cassado, ou se ele renuncia, também não resolve, porque o vice também não é lá essas coisas, né? Quer dizer, é uma sucessão de equívocos, de erros, né? Sem dúvida. E, assim, a gente não chegou aqui à toa, né? Não é possível eleger pessoas como Castro do nada, porque é isso. Antes, quando ele era ali vice de Witzel, quem era o Witzel e quem era Cláudio Castro? Tipo, eram pessoas absolutamente desconhecidas, né, do cenário da política e que foram eleitos especialmente depois do endosso do Flávio Bolsonaro àquela candidatura. Então, depois que o Witzel rompeu com o clã Bolsonaro, é isso, o Witzel perdeu o cargo e o Castro continua sendo aí esse pedaço de madeira que está sentado ali na cadeira do governador. E isso é possível exatamente pelas alianças políticas que sustentam essas pessoas nos seus cargos. Elas não vieram do nada, elas não estão aí despretensiosamente, elas têm uma missão, elas têm alianças e elas se mantêm nos cargos por causa disso. E quando eu falo que não adianta a gente ficar muito surpreso com o que aconteceu, eu vou dar um exemplo prático aqui, né, que foi, por exemplo, a CPI das milícias lá em 2008. Quando houve a CPI das milícias, a gente levantou um monte de nomes. Muitos nomes foram levantados ali, centenas. E depois da identificação dessas pessoas, daquelas alianças, de toda aquela estrutura, o que foi feito? Nada. Na década seguinte, o que aconteceu? Todo o planejamento da segurança pública do Rio de Janeiro ficou focado nas UPPs que tinham ali uma estratégia específica de, entre muitas aspas, a gente sabe, pacificar favelas que ficavam no entorno turístico, né, para poder garantir ali a tranquilidade durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas que estavam para acontecer. Então é isso, a gente conhece os problemas. O negócio é que eles são absolutamente negligenciados e ignorados. Então, não tem como dar certo mesmo, porque é isso, a gente identificou. A gente sabia o que estava acontecendo, quem eram as pessoas, de quem eles eram amigos, com quem eles estavam aliados, e ignorou isso solenemente. Ou seja, a gente chegou aqui porque a gente trata a segurança pública com negacionismo. A gente não se importa com dados, com diagnósticos, com investigações.
Era exatamente esse o ponto que eu queria chegar, Cecília, porque você citou aí CPI das milícias, unidade de polícia pacificadora, também tiveram 2 CPIs das armas. Quer dizer, isso desde 2006, né? Não é de hoje que a gente tem isso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive disse hoje que sugeriu para o presidente Lula o uso das Forças Armadas agora em áreas do Rio de Janeiro e que o presidente vai consultar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Eu te pergunto se esse é um caminho, porque como você disse muito bem, a segurança pública do Rio é tratada com negacionismo. E a gente vem acompanhando esses casos da Zona Oeste e simplesmente o poder público não faz nada. É como se não estivesse acontecendo. A gente estava falando agora há pouco, há apenas 3 semanas a gente teve o assassinato daqueles 3 médicos. E antes desses assassinatos, outros já tinham acontecido, né? Outros já tinham acontecido. Então, qual que é a resposta? Eu sei que é uma pergunta complexa, que não tem um caminho só, mas um começo para isso, talvez. Olha, a gente sabe o que fazer e não tem feito, né? Então, por exemplo, nós sabemos que o Brasil é um país que mata muito e que mata muito por arma de fogo. Mas nós não temos um índice nacional de homicídios e nós não temos um banco que reúna todas as informações sobre as armas e as munições. Para que a gente consiga compreender o que acontece e conseguir, por exemplo, incidir de fato na redução de homicídios, a gente precisa entender quem está morrendo e quem está matando. A gente não tem essa informação, então realmente fica muito de complexo. Armas, né? Sim, a gente não tem essas informações, a gente não consegue rastrear essas armas. As polícias civis são muito sucateadas, então aqui no Rio de Janeiro o índice de elucidação de crimes é baixíssimo, baixíssimo. Então, assim, realmente fica complicado. E o que a gente poderia fazer, né, além de entender quem está matando, quem está morrendo, por quê? A gente precisa também compreender o que a gente pode fazer como Brasil, porque as facções que agem, por exemplo, no Rio de Janeiro, elas têm conexões com facções e agem em outros estados. A gente tem o PCC em São Paulo, que age em outros estados, em outros países, tem alianças na América Latina, na Europa, na América do Norte. Então, isso não pode ser um problema a ser tratado estadualmente. Não faz o menor sentido, não tem como um governador conseguir lidar com um problema da magnitude que é o tráfico internacional de armas, o tráfico internacional de drogas. É preciso uma coordenação nacional. Então, a gente realmente precisa que haja um plano nacional de segurança pública para que a União ela converse e faça com que os estados conversem entre si e, inclusive, faça essa intermediação com outros países, porque o Brasil é um país de trânsito para a droga. Então, assim, está chegando aqui e está abastecendo muita gente. Como? Né? Tanto é que a gente vê as facções muito interessadas nos estados do Norte e Nordeste, porque ficam muito próximos ali dos mercados consumidores da América do Norte e da Europa. Tem grandes portos, o policiamento é mais problemático. Então, assim, existem muitos problemas para que a gente consiga alterar essa realidade. Mas é isso, a gente precisa começar. E a gente precisa começar pela articulação da União. Cecília, antes de mais nada, você é uma das fundadoras, é a fundadora do Fogo Cruzado, né, essa entidade do Rio de Janeiro, do Intercept, você é cofundadora, também faz parte da Abrage, de jornalismo investigativo. Você está ligado, e especialista nessa questão da violência do Rio e tal, né? Dá para a gente um panorama, eu falei rapidamente aqui na abertura, quantos moradores do Rio de Janeiro hoje vivem sob domínio de tráfico e de milícia? Quem é maior no Rio hoje? A milícia ou o tráfico em suas várias facções? Comando Vermelho, Amigo dos Amigos e Primeiro Comando. Quem que é maior? É o tráfico? São os traficantes ou são os milicianos? Olha, boa pergunta, Chico. No Fogo Cruzado, a gente fez um estudo recentemente com o pessoal ali do GENI, da UF, que se chama o Mapa
dos grupos armados do Rio de Janeiro. A gente analisou informações dos últimos 16 anos para poder entender quem domina o quê e está se movimentando para onde. E o que esse estudo revelou é que as milícias, elas avançaram muito mais do que o tráfico nesses últimos anos. Isso significa que hoje, vamos pegar aí, a capital, 1/3 do Rio de Janeiro, ele está dominado já pelas milícias. A milícia é hoje a maior detentora, né, de áreas no Rio de Janeiro, infelizmente. E isso relacionado com aquilo que eu falei, né, sobre a CPI das milícias, que é isso. Quando houve a CPI das milícias, foi o momento em que o crescimento das milícias diminuiu. Ou seja, era possível incidir neste problema. Depois, eu mencionei, né? Não se falou mais de milícia, houve aquela exposição toda, elas se reorganizaram, se recolheram e cresceram ali sem os holofotes da imprensa, sem os holofotes de ninguém. Então, elas cresceram ali quietinhas. Então, quando a gente viu esse problema de novo, lá uma década depois, na execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, aquilo ali já era isso, uma execução no centro da cidade do Rio. Ou seja, quando a gente, né, acordou desses 10 anos, onde as milícias ficaram ali, entre muitas aspas, quietinhas, mas crescendo muito, a gente deu de cara com um crime daquela magnitude. Então, hoje, as milícias, elas têm mais áreas, elas se expandiram, inclusive, para novas áreas, onde sequer existia tráfico. Então, elas abriram, entre aspas, novos mercados. É isso, Cecília, quero agradecer muito a sua participação aqui, a Cecília Oliveira, jornalista, cofundadora do Intercept. É sempre um prazer, querida, seu trabalho é fundamental e está sendo fundamental, principalmente nesse momento, para a gente entender, né, todo o funcionamento das milícias, das facções no Rio de Janeiro. Um beijo, seja sempre bem-vinda aqui, até mais. Volte sempre. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima, querida. gente. Até mais. Até. É isso, Cecília maravilhosa. Agora a gente vai conversar com o Guga Noblar, porque a gente teve barraco, né? A Caixa Econômica Federal suspendeu uma exposição de arte chamada O Grito, depois de protestos de parlamentares da oposição. Tudo isso porque uma das obras, um painel chamado Bandeiras, da artista Marília Scarabello, fazia uma colagem de adaptações da bandeira do Brasil com críticas a figuras do antigo governo Bolsonaro e políticos de direita também. É isso, né, Guga? Que história é essa? Pois é, gente, não pode atacar a extrema-direita. Boa noite, meus queridos Chicos, boa noite, minha querida Gabi. É assim que eles reagem e é a hora que a máscara dessa turma cai, porque eles ficam pregando como se fossem os defensores da liberdade absoluta. Só que na hora H é isso que eles fazem. Eles partem para cima de professor, chamando de doutrinador, eles partem para cima de jornalista, linchando, tentando calar, de historiador, de cientista, claro, de artista também. Artista sempre foi o alvo da extrema-direita. Não é a primeira vez que eles tentam acabar com uma exposição que não era do gosto deles. Tem aquela famosa em que havia um homem nu numa exposição bancada, se eu não me engano, pelo Banco do Brasil, e eles também fizeram o maior barraco. Disseram até que era pedofilia, porque eles tentam sempre criminalizar aqueles que eles não gostam. Eles sempre tentam jogar pro lado do crime. Então vira pedofilia, né? Vira doutrinação ideológica. É assim que eles tratam o tempo inteiro. E agora eles estão indo para cima dessa exposição porque tem uma crítica ao Paulo Guedes, a Damares Alves, ao Arthur Lira. Então é claro que essa turma, que é muito poderosa, e claro, ao Bolsonaro também. Então é claro que essa turma reagiu do jeito que eles estão acostumados a reagir. Estão partindo para cima da artista Damares, tá indo para cima até do Fernando Haddad, estão querendo que ele explique, a Bia Kicis já está querendo que ele vá à Câmara para explicar o motivo de financiarem esse tipo de obra. Então eles estão fazendo o que eles sempre fazem, que é tentar censurar. Eles sempre jogam com a censura. A liberdade para eles é só a liberdade de atacar a democracia e de atacar as minorias, mas eles não aceitam crítica. Na hora que eles são criticados, que eles são alvos até de uma obra de arte, é assim que eles reagem. Isso é uma tentativa óbvia de censurar e está sendo bem sucedida. O Paulo Guedes também reagiu, não?
Ainda não, né, o Paulo Porque é Guedes? isso que eu queria saber, porque a gente descobre Chico, onde ele esse aí se ele tá ganhando dinheiro. Se ele tá no paraíso Esse aí fiscal. tá ganhando dinheiro, ele não tem... Lembra ele tá em Paris. Lembra né? o Paulo Guedes numa reunião com a Damares, reunião 22 de abril, se não me engano, 2021, que o Paulo Guedes, boiada, a Damares vem com a reunião da boiada do Ricardo Salles. Isso. O Paulo Guedes dá uma lição na Damares, a Damares fica com aquele moralismo falso dela, com aquela hipocrisia, aí o Paulo Guedes para tudo ali e diz, Damares, deixa eles... Frase do Paulo Guedes. Dofam-se, Deixa eles se fuderem pra lá. E vamos passar a boiada, vamos cuidar da economia. Paulo Guedes é mais esperto. Ele é ganhador de dinheiro. É ganhador de dinheiro, ele quer espoliar pobre, ele quer matar pobre. O pobre se exploda. Exatamente. Lembra do... Ele é linha justo velíssimo. Justo velho. Eu quero que o pobre se exploda. A Damares não. Pobre quer viajar para Disneylândia, pobre quer que se exploda. Esse é Paulo Exatamente, Guedes. dessa linha. E Então, com a mão, né? A Damares volta com isso, que é a mesma bandeira do MBL na exposição do Banco Santander, na eleição de 2018. É a mesma questão daquele livro que o Bolsonaro leva para o Jornal Nacional, que dizia que tinha pedofilia, etc. Esse ataque aos artistas, que aconteceu no paralelo com o ataque aos professores, é o que resta, é a grande bandeira, é o começo de tudo e é o que eles tentam retomar agora. Exato. A Marília Scarabello, ela faz esse trabalho, inclusive em redes sociais, há muito tempo. No mínimo desde 2021. Ela faz essas montagens, né? Aí tem o Messi, tem o Messi, tem o Pelé, tem assunto Copa, tem assunto... Ela sai fazendo essa colagem da bandeira de vários assuntos. Essa exposição era sobre os 200 anos da independência, que é 201 agora no caso, né? Então, esse ataque, ele é completamente... Esse desespero da extrema-direita buscando alguma bandeira no momento. É isso. O governo caminha bem na economia, o governo não tem nada que Mas se não tem possa... nada para fazer. Exatamente. Isso é falta do que fazer. Exatamente. Eles têm que torcer para o Milei ganhar na Argentina, porque manda o Bananinha lá falar asneira, né? E depois prejudica a campanha do cara que eles defendem, né? Então eles não têm o que fazer. Aqui eles estão esperando sair os relatórios da Polícia Federal, do inquérito que o ministro Alexandre de Moraes mandou abrir, porque aí vai sobrar uma cadeia para um monte de gente, então já estão preparando uma anistia. Na falta do que fazer... Vão atacar a exposição. Agora, eu achei de uma fraqueza a Caixa Econômica aí eu não sei se foi só a direção da Caixa, aceitou essa censura, assim... O Guga deve ter mais informação, aceitou. Aí eu acho que entra o dedo do Arthur Lira na parada, não só o dedo. Tem a nota que a nossa produção pode colocar aqui, a nota da Caixa Econômica Federal, olha lá. É de uma fraqueza política sem tamanho. Nota da Caixa Econômica Federal. A obra Bandeiras compõe a exposição e apresenta uma coleção de imagens do público em geral recebidas pela artista Marília Scarabello. Desde 2016, com releituras da bandeira brasileira que retratam os mais diversos imaginários acerca do Brasil, com variadas manifestações de pensamento. O que mais? Mas é aí a justificativa... Só completando. Considerando que foi identificada na obra em questão manifestação com viés político, o que fere as diretrizes do programa, o programa de ocupação dos espaços da Caixa Cultural, a Caixa decidiu suspender a referida exposição. A direção do banco informa ainda que determinou a apuração de responsabilidade pelos órgãos internos. E até a grávida do Itaubaté está lá na bandeira, sabe? Isso não tem nada, pelo amor de Deus. E Chico, como é que você faz uma exposição sobre 200 anos do Brasil, uma exposição sobre política, sem algum tipo de viés político? É claro que vai ter algum tipo de viés político, isso é ridículo. E aí os caras estão indo para cima, e como falou agora, você, Chico Sá, eles estão querendo uma bandeira, eles precisam de uma bandeira, eles precisam
usar a guerra cultural como um meio de unir a extrema-direita. Foi o que você disse, eles vieram disso e eles voltam para isso, já que eles perderam o poder político, eles precisam se concentrar na guerra cultural. A guerra cultural é contra as minorias, é contra a agenda LGBT, é contra os artistas que eles consideram como de esquerda. Então, eles retornam para isso, eles tentam, mais uma vez, se unir naquilo que foi o que despertou esse ovo da serpente. O Guga, aí eu não sei se não abre margem também para quererem, né, o afastamento da presidente da Caixa, que a gente sabe que o Centrão está de olho também na Caixa. Vamos só colocar o posicionamento, né, do pessoal da extrema-direita, da Maris Alves, por exemplo, nas redes sociais. Ela postou o seguinte, né, absurdo. Aí ela mostra o vídeo, né, mostrando a arte. E ainda coloca minha foto. Já nessa segunda-feira eu vou fazer um requerimento solicitando informações detalhadas sobre os valores de investimento de recursos públicos na exposição. Quero saber também a classificação indicativa da exposição. Claro, né, ela sempre se apega nisso. E as fitinhas mostradas por Evandro estão sendo entregues a crianças. O Evandro foi o que postou o vídeo com a arte. Absurdo, não podemos admitir dinheiro público em ações que visem ridicularizar a bandeira nacional e que afronte o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Júlia Zanata também não ficou para trás. Lembram da deputada Júlia Zanata? Dos fuzis. Ela disse o seguinte, olha onde o seu dinheiro foi parar mais uma vez. Exposição paga com verba pública na Caixa Econômica, ridicularizando o presidente da Câmara, Arthur Lira, Bolsonaro, Damares, Paulo Guedes. Eles não têm nenhuma vergonha nem respeito pelo dinheiro público. O Brasil do PT é só baixaria e gastança. Vamos entrar com representação no Tribunal de Contas da União para investigar e punir este absurdo. Inclusive, o Poder 360 disse, né, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, já fez chegar ao presidente Lula, que estava bem satisfeito com isso, por ter sido retratado dentro de uma lata de lixo, né? E segundo o Poder 360, também aumentou a pressão justamente para a presidente da Caixa, Rita Serrano, deixar o cargo. Que ele quer botar um dele lá para poder trabalhar a eleição do ano que vem, com agências pelo Brasil inteiro, com dinheiro. Arthur Lira quer botar a mão no cofre, na caixa. E como o Lula tem demorado, né, Guga, a entregar a chave do cofre praticamente para a turma do Centrão, tem pelo menos dado uma canseira, isso virou mais um instrumento de pressão aí para tomar conta da Caixa Econômica. E quando suspende, né, Chico Sá, Guga e Chicos, parece que dá mais margem ainda para eles dizerem que estão certos, né? Quer dizer, a Caixa suspendeu. Exato, que é uma fraqueza política. E você, nessa hora, poxa, o PT que contou na campanha com a força máxima dos artistas do país inteiro, de artes plásticas, como a Marília, a Chico Buarque na canção, assim, tava o rap, tava todo mundo na frente ampla. O PT, nesse momento, entrega assim de mão beijada para um grito da Bia Kicis, para não sei o quê. Pô, pelo amor de Deus. Só faltou a Carla Zambelli entrar nessa, mas a Carla Zambelli está preocupada com o endereço do Xandão. Aliás, isso teve mais repercussão aí, não? Exatamente. Teve, Guga? A Zambelli, não. A Zambelli, enfim, tá muito ruim para a situação dela. Ela tá, pois é, hoje não teve nada demais. Aquele negócio dela pedir o endereço do ministro Alexandre de Moraes... Foi, eu pedi o ministro Alexandre de Moraes pro hacker, ele ficou escancarado com esse áudio que vazou. Então, assim, a situação dela agora tá, enfim, insustentável. Não tem como ela escapar. Como é que ela explica aquela história? Diz ela que não se lembra. Ela é tão cara de pau que... Perguntada sobre o motivo daquele áudio, ela disse que não se lembra e que como levaram o celular dela, ela não consegue mais acessar as imagens para poder se lembrar. Ela simplesmente esqueceu o motivo daquela mensagem. Ela não tem nem o que falar, ela está com medo de dar uma desculpa que possa ser desmentida na sequência. E a gente vê nessa história, gente, o cinismo da extrema-direita, que mais uma vez usa agora a bandeira do Brasil, como se estivessem preocupados com a bandeira, e as criancinhas, o Estatuto das Crianças, eles já querem mais uma vez apelar para as crianças, como se os artistas estivessem provocando algo que não deveria ser mostrado para as crianças. Eles sempre fazem isso, uma cara de pau e o cinismo de sempre, porque o que incomoda é só a crítica mesmo, é colocar
essas figuras da política na lata de lixo da história. Então essa crítica incomoda e eles vão para cima e reagem com a censura, mostrando que aquele papinho de liberdade de expressão é só desculpa para ter a liberdade de atacar a democracia, de corromper a democracia e de, num momento adiante, até acabar com a liberdade de expressão, porque é assim que se acaba. Então, é só mais uma história que desnuda, né, que tira a máscara dessa hipocrisia da extrema-direita. Gente, vamos ver esse vídeo que fez a exposição repercutir, como é que tudo começou. Vamos assistir. Quando a gente acha que já viu de tudo, eles aparecem com novidades. A nova é que aqui em Brasília está acontecendo uma exposição cultural com apoio da Caixa Econômica e do governo federal. Eu estive lá, presenciei essa bizarrice. Aqui está uma das imagens da exposição, a bandeira do Brasil com a folha de maconha. Vejam que exposição de qualidade. Aqui bandeira rosa, escrito "Manda nudes". Dinheiro público servindo para manifestação política, porque isso aqui não tem nada de cultural, é um lixo. Colocaram aqui a imagem do Bolsonaro como se estivesse fazendo cocô na bandeira do Brasil. Outro exemplo de revanchismo político com dinheiro público. Colocaram aqui outras figuras, Damares, Paulo Guedes. É uma influência de extrema-direita, né? E ele vestiu a carapuça aí, dizendo que é o Bolsonaro, não é nem identificado como se fosse... É um bolsonarista, mas não obrigatoriamente o ex-presidente Bolsonaro. Ele já disse que é o Bolsonaro que está fazendo o serviço aí em cima da bandeira. Na bandeira do Brasil, mas é bom lembrar que um bolsonarista estava fazendo isso lá no Supremo, lembra? Exatamente. Baixou a senhora lá de o Santa Bolsonaro Catarina. Fez na bandeira do Brasil, fez no Brasil inteiro. Fez durante 4 anos, só fez isso, não fez outra coisa. Pois é, eles usam o dinheiro, né? Eles vão para a questão do dinheiro, é outra piada, né? Esse pessoal que passa pano pro Bolsonaro pegar joias que seriam públicas, estão preocupados agora com financiamento público. Eles sempre apelam, gente, para as criancinhas. Prestem atenção, a tática é sempre a mesma. Apelar para as crianças e para a verba pública. É sempre essa a desculpa para partir, na verdade, para o que eles querem de fato, que é a censura, que é calar os adversários ou aqueles que são críticos a eles. Eles são sempre usam essa tática. E o resultado é sempre o mesmo, é sempre buscar a censura. Guga, valeu muito. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Tchau, Guga. Até amanhã. Para você. Até amanhã. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, bom. Não, exemplo mesmo para as criancinhas é o 8 de janeiro, né, gente? É isso que é exemplo para as nossas crianças, né? A extrema-direita gosta de ressaltar tanto. Exatamente. Não, um país tão cheio de problemas reais, né? Pô, mas é que eu estou falando, enquanto isso, no Rio de Janeiro... Vão lá enfrentar a milícia, conversar com a milícia no Rio, já que eles ajudaram a criar a milícia? Não, vão atacar a exposição de arte. É duro, viu, gente? Vamos chamar o prêmio IBEST, pelo menos uma notícia boa pra gente encerrar, garota! Né? Olha só, gente, além do Edu Moreira, ontem eu trouxe aqui a informação de que a gente tá aqui na final, né? O ICL também tá concorrendo no prêmio IBEST, gente. O Edu já representa o ICL, né? Mas o IBEST é a maior premiação do Brasil, então é hora da gente se unir e sentar o dedo no voto, né? Pelo amor de Deus. Aperta, confirma. Exatamente. Como é que acessa aí? Fala lá. Olha, icl.com.br/votar. E aí é só clicar, né? Acessar esse link, gente, e clicar, confirmar voto, acabou. Quer dizer, segundos. Vamos nessa, comunidade ICL. Bora nessa. Vamos nessa. icl.com.br/votar. É isso aí, gente. Agora tem Sinapse ICL com Roberta Garcia e César Calejon. Eles vão entrevistar o Rubens Casara, o juiz de direito do TJRJ. Você acompanha essa entrevista a partir de agora. Muito obrigada a você que ficou com a gente até o final. Amanhã tem mais, né, minha gente? Vamos lá, acabou, vamos lá. Não estamos nem no meio da semana ainda, pessoal. Até logo, ICL. Boa noite. Olá, eu sou a Dani Vidotti, sou professora de Yoga e Meditação. E aqui no meu curso Bem-Estar Profissional, você vai aprender diversas maneiras de cuidar de você dentro do ambiente de trabalho. A gente vai falar sobre autoconhecimento, vai aprender maneiras de gerenciar melhor o estresse, a ansiedade, evitar os esgotamentos, evitar chegar no burnout. E se você já teve um burnout, esse curso também é para você, porque você vai aprender maneiras de não retornar àqueles antigos padrões. Aqui nesse curso, você vai aprender
a trazer equilíbrio físico, mental e emocional. Tudo isso vai colaborar para o seu melhor desempenho dentro do ambiente de trabalho, trazendo motivação, mais energia, mais foco e até clareza mental. Faremos também diversos exercícios práticos e eu espero você. O curso já está disponível aqui na plataforma do Instituto Conhecimento Liberta. Vamos?